E aí pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros, aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Pois então, né, estamos aí tentando entrar em novos modelos. Eu acredito que com certeza tenhamos aqui vídeos de todas as sortes e azares. Eu não consigo manter, né, uma coisa engessada. Mas eu ainda estou vibrando nos processos de transformações, transições. E é interessante que eu encontrei, né, algumas coisas para explorar aqui com vocês. E eu até coloquei ali, tá no Word ali no computador, os 4 tópicos para eu não me emocionar tanto e fugir, porque aí acontece isso, né? Eu vou me empolgando e já viu. Então, mas vamos lá, vamos tocar. Eu vou convidar antes você para se inscrever no canal, caso não tenha inscrito ainda, convidar para você ser membro, caso você não seja. Se quiser comprar os meus livros, Fábio Marcondes Livros, no Google aparecem 5 livrarias. E o meu primeiro livro, Nada por mim mesmo, 30 anos fudeu, que se transformou no audiolivro, tá? É o nosso mantrinha, vamos seguindo. Cara, então, né, na verdade eu estou aqui porque, poxa, eu tive 2 atendimentos que foram muito interessantes e eles voltaram exatamente em algumas realidades que eu estou trabalhando aqui, explorando. Direto ao ponto, né, deixa eu ver se eu posso fazer uma ordem diferente. Já sei, eu vou fazer diferente a ordem para poder ter sentido. Beleza. Eu sou fruto, né, dos 12 passos. E, inclusive, isso começou a entrar em conflito para minha transformação, mas é algo onde, mano, eu não vou enfrentar o vício. Eu entendo que o vício é mais forte do que eu, né? Eu tenho muito respeito ao vício. Em contrapartida, para mim, né, hoje, nesse momento, cara, eu vejo que todas as minhas investidas e todo peso rígido que eu coloquei a mim mesmo, né, ele parou, cara. Eu tô há muito tempo vivendo as mesmas dificuldades e elas não avançam, não importa o que eu faça. Eu compartilhei bastante nos vídeos anteriores. Então assim, até curioso, no vídeo anterior desse eu falei, né, que porra, as pessoas vêm a mim, cara, eu automaticamente falo, cara, pra procurar um grupo de 12 passos, pra de repente ver um nível de internação, complementos psiquiátricos, comunidades de todas as sortes, enfim, várias coisas, né? Então, pra mim, continua sendo de suma importância, cara, viver tudo isso que já tem, que já existe e que funciona, né? Conforme a pessoa se permite e executa o que tem que fazer, né? E não só isso, existem diversas outras coisas, diversos tipos de medicinas naturais, procedimentos com qualidades mais místicas, esotéricas, né? Providências divinas, questões científicas e tecnológicas, tem um monte de coisa, cara, e que bom que tem, mano, que bom que tem. Eu tô fazendo esse cuidado com isso porque as coisas que eu vou trazer aqui, elas devem ser realmente muito bem compreendidas, né? E elas não são necessariamente coisas que eu estou vivendo ou que eu queira viver. São reflexões que eu estou expandindo conforme os estudos, as experiências e realmente as coisas que estão começando a fazer sentido para mim, que já existem por aí. Até mesmo como uma força de transformação para que, porra, eu consiga viver um pouco melhor, cara. Porque do jeito que eu estou vivendo não está dando certo, né? Eu preciso encontrar novas formas em viver melhor, né? Então, assim, um rápido relato, né? Apesar de já ter muito, por isso que eu vou fazer bem rápido. Cara, eu há 12 anos, desde que eu entrei, né, nos grupos de 12 passos, e continuo indo, né, às vezes, não com tanta frequência quanto eu já vivi, cara, eu fiquei 5 anos lá dentro, né? Onde inclusive as pessoas que estavam lá, mesmo que eu tenha às vezes essa carisma, né, acabe cativando e tal, onde elas diziam pra mim, cara, mano, é impressionante como você entende as coisas, como você conhece as coisas, como você consegue fazer as coisas e o quanto você sofre, né? Eu falo, caralho, mano, né? Aí, inclusive as minhas participações, elas são das mesmas formas teatrais, não através de um roteiro, de uma performance pensada, é porque vai emanando, né? E não mudou nada, né? Depois
mais 5 anos, onde eu tentei uma série de coisas diferentes que já estão compartilhadas, que também, cara, não sai esse nível de sofrimento, mano. Né? E agora mais 2 anos, uma década mais 2 anos, que também não sai o nível de sofrimento, velho. É muito foda. E esse nível de sofrimento, ele existe em mim, como eu tenho repetido ultimamente, desde os meus 5 anos de idade, quando eu já sentia, não conseguia entender, e depois eu fui aprendendo, e hoje eu consigo dizer, colocar nome para um monte de coisa, saber de onde vem. Mas é isso, de novo, eu sei um monte de coisa, conheço um monte de coisa, faço um monte de coisa, e não deixo de sofrer. Deixar de sofrer não é algo que seja possível, né? O sofrimento é uma linguagem universal e ela está presente, né? A forma como a gente realmente enxerga, lida, etc e tal. Mas o problema é esse, mesmo sem saber tudo, mesmo sem saber muitas coisas, cara, eu que possuo muitos conhecimentos, em todos eles eu consigo sintetizar uma série de racionalizações, executar uma série de necessidades e ainda sofro. Então eu preciso mudar e eu estou encontrando em diversas outras formas, né, que existem, vias possíveis em ressignificar novamente, de forma cíclica, que seja, né, mas com algumas melhorias. E tudo isso aconteceu, eu quis dizer isso com bastante ênfase, porque realmente as pessoas que vêm a mim eu falo, mano, grupo de 12 passos, velho. Cara, tá lá, o bagulho funciona, velho, tá ligado? E é importante, né, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Grupo de 12 passos fala por si, né? Em nenhum momento eu me apresentei como tal. Eu faço assim como todas as pessoas que trabalham junto dependência química fazem. Na verdade, eu faço com muito mais cuidado do que eles, porque eles nem são, né? Nem frequentam, nem vivem e acabam falando por grupo de 12 passos quando não pode. Grupo de 12 passos fala por si. Mas enfim, então existe, né, uma necessidade em realmente conhecer tudo que tem lá dentro, executar tudo que tem lá dentro. E é o que eu falei para uma pessoa que eu atendi. Falei, cara, isso é de suma importância, né? Eu falei, mano, o bagulho é o seguinte, velho, se tu tá num pico, né? Numa igreja, numa sinagoga, numa mesquita, num terreiro, num barracão, mano, onde você estiver, se você tá no pico, faça o que é o pico. Não queira trazer algo de fora para colocar no pico. O que você pode fazer é estar no pico, pegar o que tem do pico e levar para fora. Aí você vai fazer as suas coisas. Mas jamais diga que essa unificação que você fez é do pico. O pico é o pico, mano, tá? Se ficou confuso com tanto pico, os antigos devem até ter aí memórias eufóricas a essa palavra. Os baqueiros, antigamente era muito baque, né? O grande lance é esse. Mano, se você tá frequentando um grupo de 12 passos, faça, viva, estude, faça tudo, siga o que é, né? Compreenda, viva, esteja lá, assim como eu fui por anos. Hoje eu não digo o que sou, porque eu já frequento menos, não participo, né, constantemente, começo a entender outras coisas, mas enquanto eu estive lá, inclusive, a título de curiosidade, tem vídeos que eu fiz em 2023 que é uma pura verdade. Se eu olhasse para mim enquanto eu estivesse realmente naquela atmosfera, olhando pra mim hoje, eu falaria pra mim, mano, esse cara não sabe nada, esse cara não entendeu nada, ele tá em rota de colisão, ele tá fudido, né? Então, com certeza, as coisas elas vão mudando, mas se você tá em um local, viva o local. O que é perigoso é você estar em um local, um grupo de 12 passos ou qualquer outra formatação, e você frequentar e viver e executar uma série de outras coisas, querer unificar essas outras coisas a um local. Não pode, porque se existe um local já formatado, siga tudo que tem lá. Né? Você pega uma receita de uma culinária específica. Mano, se tu quer fazer exatamente, faça exatamente. Você quer acrescentar alguma outra coisa? Então não fale que aquilo é daquela receita. É outra coisa. Ah, mas eu só mudei o orégano para tomilho. Beleza, mudou. Então não é aquilo. Tá? Então não fale que é aquilo e não tente transformar aquilo. Deixe o que é com cada coisa que é. Cara, isso é muito importante, né? Isso é importante, inclusive, ao respeito que eu tenho com todas as coisas que eu tô pensando e que eu vou trazer para vocês que estão aqui. E aí, dentro disso tudo, o que eu tava conversando com a pessoa, deixa eu ver. Isso aí, eu vou pular aqui. Eu tava conversando com a pessoa é o seguinte, né? Cara, são pensamentos muito comuns
né? Eu já tive muito, reforçar uma coisa importante, né? Tem vídeo sobre isso. Cara, existem vários mecanismos, vários processos, várias ideias. Mano, eu acabei sintetizando para mim algumas diferenças. Pensar e usar é uma coisa, vontade de usar é outra, fissura de usar é outra, né? E ainda tem aí um parênteses da abstinência de uso. Então assim, mano, pensar e usar, cara, é a coisa mais normal do mundo, né? É que quando a gente inicia um processo de recuperação, às vezes é até bom trabalhar, né, uma reprogramação neurolinguística para que você consiga transformar os seus pensamentos e não ficar ali, porque aquele pensamento pode se transformar numa vontade, a vontade pode se transformar numa fissura, né, e aí é perigoso. Em contrapartida, conforme você vai vivendo, cara, é normal pensar, né, assim, eu penso, já fiz vídeo sobre isso, mas, eu pensaria em ter um Bugatti, nem quero, mas pensei nisso, né, tipo, o máximo, beleza, mas passa, né, pensaria em usar, mas passa, tô com vontade, mano, eu tô com vontade de ter um Bugatti, velho, então, tô com vontade de usar hoje, mano, ó, tá ficando friozinho, mano, puta, ó, intervalinho aqui, mano, fazer uma ganja, mano, dá vontade, né? Eu não tô, só ilustrei. Mas já tive muita, e vou ter certeza, não tem problema. Mas beleza. Agora, fissura. Mano, caralho, não dá, velho. Puta que pariu, velho. Puta, preciso, mano, o bagulho tá foda, velho. Fissura azedou o frango, né? Aí tem que fazer uma série de outras coisas, com várias coisas que já tem por aí compartilhada, de diversas formas, também de diversos lugares e pessoas. Abstinência é sofrer, mano, tremer no chão, tudo isso que eu já falei também, vai que vai, entre outras coisas que podem ser feitas. Mas os pensamentos, eles são muito comuns, cara, em pensar um dia voltar a usar, né? Que eu falei, cara, é desesperador você pensar que nunca mais vai usar. Por isso que nós vivemos de 24 em 24 horas, né? Digo nós, numa totalidade, mas, cara, essas coisas elas também entram algumas fatias aos períodos que você está vivendo, né? O início de recuperação é muito importante isso. Como eu já falei, cara, às vezes 24 horas é um tempo demais. Você vai de meio período em meio período, mano. Período da manhã, período da tarde, período da noite. E às vezes nem isso dá, mano. Você tem que bater no relógio ali, meia hora, mano, e fazer um monte de coisa pra tentar trabalhar isso, né? Múltiplos anos sem uso de álcool e drogas, mano. Independente de ter lapso, recaída, volta ao uso, né? Não, volta ao uso é um determinante marcante. Lapso e recaída, ele até pode entrar, isso já faz parte das coisas que eu tenho racionalizado junto com os estudos e as coisas que eu estou começando a enxergar de uma forma diferente. Um lapso, uma recaída, ele, dependendo do nível danoso pessoal e externo, talvez ele não impacte tanto na sua jornada, independente de quantos anos esteja sem o uso. A volta ao uso, ela é super perigosa, né? Porque uma volta ao uso, ela já qualifica um uso abusivo, excessivo, compulsivo, obcecado, né? Dias e dias, quando não semanas, meses, anos, né? E tentar novamente parar aquilo é muito difícil, né? Então, a volta ao uso classifica uma outra perspectiva dentro disso. Mas independente disso, se você já está um período sem usar, até um fato curioso aqui, havendo um lapso e uma recaída, ela pode ter interferência em alguns trajetos ao longo dos anos do que você faz em entendimento pessoal. Porque aí o álcool e a droga, ele não tem como um agente mais ativo, né? São as questões mesmo da vida. E aí que tá o grande lance. Mas os pensamentos, eles nem machucam, você passa dias sem, ou pense, pronto. Mas no começo de recuperação é importante. Então uma das coisas que é muito comum pensar é, mas será que não dá pra eu voltar a usar, mano? Será que não dá pra eu usar? Putz, será que não dá pra fazer de vez em quando? E o cara trouxe uma coisa muito interessante, né? Que ele falou, mano, caralho, se eu casar e tiver com uma pessoa que curte tomar um vinho de vez em quando e tal, será que não dá pra mim? Será que não dá pra eu fazer? Não dá pra mim também? Porque, cara, o meu uso ele tá associado a isso, a isso e a isso, né? Algumas das coisas cruzadas de sempre, pornografia, prostituição, enfim, as coisas que vão acontecendo conforme você vai usando, né? Aquela rejeição, aquele abandono, aquela negação, aquela humilhação, mano, aquela carência, mano, prazer e desprazer, aquela sistemática de sempre, velho. Mas aí ele mesmo raciocinou as coisas dele, eu falei, mano, tá vendo? É isso que você tem que pensar, porque, velho, beleza, pode até ser que não dê nada, mano, mas, você vai tentar, velho, de repente, mano, o problema é que o álcool e a droga, velho, pra você controlar aquela pulsão, aquele impulso, né, você vai ficar mais desinibido, mais permissivo,
E se de repente, mano, esse final de semana foi legal e o outro também vai ser? Por que o outro também vai ser? É tão perto assim? Mas pô, uma semana, final de semana, mas cara, e aí, como é que faz? Então, pô, como é que seria isso? Como é que vai ser isso? Por que seria isso? Será que precisa? Será que quer? Essas coisas, né? Mas isso, dentro de algumas escolas, é algo que realmente não tem como existir, né? E eu entendo e concordo, inclusive, porque o risco é muito grande, cara, muito grande, né? Em contrapartida, existem várias coisas que entendem como um aspecto mesmo, cara, em estabilizar ou equilibrar ou ter novas possibilidades em uma vida diferente, né? Mas aí é uma questão pra gente conversar bastante, e na verdade eu nem quero ficar batendo nesse tema porque não é uma coisa para ser conversada. Cada um tem que entender a sua verdade ao seu tempo, né? E principalmente o que existe em relação à vida. Mas que fique sempre muito claro o aspecto, cara, em lapsos e recaídas serem perigosos, né? Principalmente na qualidade de voltar a usar. Mas esse não é um determinante se você vai viver bem ou não. Porque, de fato, cara, por mais que eu tenha registros, que eu tenha momentos bons, que eu viva um monte de coisa maravilhosa, mano, eu o tempo inteiro estou vivendo de uma forma sofrida, né? Então eu preciso transformar algumas coisas em mim. E dentro de centenas de atividades que eu faço todo dia. Todo dia. Tensões organizacionais, espaciais, alimentícias, esportivas, espirituais, energéticas, didáticas, profissionais, de estudos, convívios, aspectos familiares, sociais, entretenimentos, relacionamentos. São muitas. E em todas elas eu encrespo em algum momento, velho. Então tenho que mudar, né? E uma das coisas que eu estou tentando mudar é o nível dessas rigidezes que eu trouxe para mim mesmo, porque elas fazem com que eu fique o tempo inteiro analisando, investigando se isso pode ser um propulsor de risco ou se isso vai afetar princípios e valores. Então, cara, eu preciso ficar mais numa boa, né? Foi muito importante, mas agora isso não está mais dando certo. Então eu preciso encontrar novas coisas. E por fim, né, na verdade tem mais dois tópicos, tá? Um outro ponto interessante nisso são as relações de vantagem e desvantagem, que também já temos vídeo aqui. Porque nisso você começa a fazer uma barganha de vantagem e desvantagem, né? Porra, qual que é a vantagem? Até mesmo eu vejo, cara, por mim, por isso que eu tenho repetido, né, que estamos em transições. Porque, curiosamente, numa janela curta de 2 anos, eu que já tinha mudado uma série de coisas desde de 7 anos atrás, por exemplo, como também eu já coloquei aqui num parâmetro de entendimento, eu hoje que vim com algumas forjas, né, inclusive replicadas aqui, as mesmas que eu já mencionei, cara, eu já enxergo de uma outra forma. Eu estou enxergando, estudando, explorando, compartilhando. Eu não estou vivendo e nem pretendo viver, né? Porque nem eu sei o que seria isso para viver. Mas eu sei, eu sinto, eu começo a enxergar as coisas de uma forma diferente. A vantagem e a desvantagem é essa, porque o que eu vou dizer agora confere já um aspecto contraditório, né? Porque uma das coisas que eu repeti muito aqui, e eu continuo acreditando, não é que eu deixei de acreditar ou que as coisas deixaram de ter sentido. Não, elas continuam sendo reais. É que agora talvez eu esteja complementando, reciclando e talvez incluindo, porque eu não excluí nada, né? Como também eu repito muito aqui nas nossas conversas. Que é, por exemplo, cara, a melhor coisa do mundo é viver limpo. Sim, concordo, mano. Mas, muitas vezes eu também digo que, cara, tem aquele que só vive limpo e tem aquele que começa a viver melhor. Cara, eu vivo melhor um monte de coisa. Mas em alguns momentos eu tô preso em mim mesmo, nessa máxima em ter a coisa mais importante do mundo, a sobriedade e a abstinência. Ele é um ponto de partida, mas ele tá completamente obsoleto. Eu estacionei nisso. Eu não posso ficar estacionado nisso. Eu não estou avançando, mesmo que eu avance continuamente, né? Devido às práticas, inclusive, o meu estado, o meu conforto sentimental, eles estão ofuscados por domínios mentais, de racionalizações e repetições
de ideias que muitas vezes eu até transformei para mim e que talvez não sejam de toda a verdade para mim nesse momento dentro das verdades, né? Então qual é a vantagem e a desvantagem? A vantagem e a desvantagem está nisso. Será? Obviamente voltar ao uso é algo que eu não quero, né? Também lidar com as vontades e pensamentos sem problema nenhum. O que eu não quero também é ter fissura, né? E muito menos dano pessoal e dano externo. Mas eu já estou vivendo danos pessoais e danos externos sem o uso de álcool e drogas. Então alguma coisa está errada em mim, cara. Eu não estou conseguindo melhorar. Eu preciso melhorar, né? E as vantagens e as desvantagens, elas sempre serão pontos onde a gente vai refletir todas essas grandes ideias, né? Mas é como eu tenho repetido, inclusive nesses vídeos anteriores que eu estou trazendo essas novas ideias de transições, transformações, novos processos, que realmente, cara, é inegociável o aspecto de um uso abusivo, excessivo, compulsivo, fundo de poço, né? O ponto é sempre o mesmo. Há dano pessoal, há dano externo, tem que ser feito alguma coisa. Cara, eu tô esse tempo todo vivendo uma série de coisas legais, mas eu continuo com dano pessoal e dano externo, sem o uso de álcool e drogas. Então alguma coisa tem que mudar. Talvez o que tenha que mudar seja essa rigidez. Talvez essa minha revisão no que eu estou fazendo, como eu trouxe nos vídeos anteriores, em ter encontrado um grande propósito que, de uma certa maneira, eu poetizei e não consegui até então compartilhar como eu tenho feito, né? Que tem sido libertador, que está no meu 8º livro, tá? Esse eu vou preservar para o 8º livro. Assim como, cara, deixar com que realmente as minhas falhas não sejam algo pecaminoso, porque eu não admito errar naquilo que eu já sei, ou aquilo que eu acho que sei, ou aquilo que eu conheço. Eu constantemente falho e erro. Então eu fico o tempo inteiro me culpando e me cobrando, cara. E eu preciso aliviar tudo isso. E o ponto disso tudo é uma coisa que inclusive eu aprendi. Cara, todas as coisas que eu aprendi, todas as coisas que eu compartilho, né? Ou melhor, as grandes coisas que eu vim compartilhando e continuarei compartilhando, elas são oriundas, né? De toda essa realidade de 12 passos, mas elas não são únicas exclusivamente disso, né? Tem todas as outras coisas, fenomenológicas, existencialistas, antroposóficas, filosóficas, psicanalíticas, psicológicas, toda essa minha resenha que vocês já estão acostumados, principalmente o budismo, né? E aí dentro disso tudo, chegamos no principal, cara, que é algo incrível, que tem também muito nas coisas que eu estou estudando, tem todas essas bases que eu falei. É uma coisa que sempre passou despercebida de mim. Cara, é isso que é legal. Às vezes eu até sei, às vezes eu até compreendo, às vezes eu até faço. Mas dentro desses ciclos, né, que em cada momento vai ter uma atenção diferente, eu me perco sem sentir. Eu preciso sentir as coisas, eu preciso acreditar nas coisas, né? Por isso que eu tô com todos esses cuidados, porque eu tô acreditando nisso tudo que eu tô compartilhando, né? E de novo, não é nenhuma novidade, tudo isso tem aí de monte. É que agora começou a ter sentido pra mim. Que é, mano, a adicção não ser um defeito moral e ético, velho. Porque, assim, todas essas passagens, né, que eu venho compartilhando, e eu percebo, inclusive, independente das linhas, mas que muitas vezes eu não consigo me perdoar, ainda no momento que eu estou, né, com as coisas que de repente acontecem, porque eu coloco um peso moral, né, eu coloco um peso ético, eu coloco um valor e um princípio que vai além da natureza falha da existência humana, né, cara? Então, são excessos de compreensões morais e éticas, inclusive de aspecto global, né? Porque a moral e a ética, ela também é regional, né? Nós podemos ter aí algumas coisas que são um pouco mais globais e unificadas a tudo e todos, mas cada região habita dentro de um juízo de valor, né? Então, cara, muitas vezes eu mesmo estou sufocado por excessos de compreensões, todas as naturezas que eu compartilho aqui,
os aspectos mais humanizados, as questões de gênero, de diversidade, a forma que as pessoas vivem através dos seus mecanismos de defesa, os processos, sim, ligados às questões de vício e recuperação, ou também as buscas a um mistério enigma das subjetividades espirituais energéticas, ou a forma que tem ali com umas dinâmicas no aspecto social, de relacionamentos, entender sempre o outro. E aí, quando eu, que possuo esses conhecimentos, essas sensibilidades, essas percepções, não consigo agir dentro de um perfeccionismo que eu coloco para mim, né? Porque aquilo que eu falo, minhas gravações, os meus conteúdos, as coisas que eu faço, completamente visceral, orgânico e natural, né? Mas para mim isso está dentro da perfeição que eu quero. Eu não quero ter aqui um padrão de oratória, de estética, de algoritmo. Sim, seria ótimo, mas eu não me identifico com isso, né? Eu me identifico com isso. Para mim esse é o perfeito que eu quero, né? Então, assim, quando eu consigo vir aqui realmente fazer um desfecho, uma construtiva completamente natural, mano, pra mim tá perfeito do jeito que eu consegui. Inclusive, eu compartilho as minhas falhas. As minhas falhas, elas são falhas, talvez, ocultas a uma permissão pessoal de controle, a uma falha que eu permito, pois há um domínio desse tipo de falha, porque quando eu falho em uma natureza externa, onde eu não possua talvez um nível de controle, eu me sinto péssimo, eu me sinto horrível, né? Porque eu entro nas questões morais, como eu que tenho tudo e não tenho nada, e tenho uma série de coisas boas, e vivo uma coisa maravilhosa, e faço um trabalho que, poxa, eu sou apaixonado e amo, e as pessoas estão aqui, eu que vivo, sabe, saúde, alegria, amor, condições, junto ao meu filho, minha filha, familiares, amigos, vocês. Como eu posso, em algum momento, pensar, sentir ou fazer tal coisa? Porque eu tô preso num padrão moral e ético. E a moralidade e a ética, elas já são voláteis, transitórias e impermanentes ao longo da história, né? Então toda essa desconstrução, tudo isso que eu estou trazendo para vocês, são os ensaios dos estudos que eu estou buscando deixar mais leve, né? Porque realmente eu iniciei, fiquei por um longo período, eu ainda estou e talvez eu nunca deixe de estar, né? Nessa chama propulsora da adicção, do vício, da abstinência, não tem problema, cara, eu gosto, eu vivo, eu sou, pra mim é importante isso, né? Mas os olhares que eu trouxe aqui, né, as coisas que eu repito, a força do amor, o sentimento, as migrações, as compreensões mais fenomenológica, né, os níveis de compreensões ao sentimento, todas elas estão me levando, mano, a uma grande batalha em trazer novas formas de enxergar em tudo que já existe, porque eu não trouxe nenhuma novidade, tudo que já existe, inclusive em literaturas, em artigos, em livros, em tudo quanto é coisa, mano, por aí, tá ligado? Desde estruturas, pessoas, não importa, mano, existe de sobra. Mas agora eu tô sentindo, eu tô vivendo e eu estou explorando as minhas observações à vida, os meus estudos, a observação a mim mesmo, junto às pessoas que compartilham essas coisas comigo também, ao efeito real de dificuldade da adicção, né? Vamos colocar ela, dado o fato ser uma doença, inclusive, né? De qualidade progressiva incurável, o que é super difícil de entender e compreender, porque aí ela entra nos aspectos de todas essas mecânicas e engenharias da vida. Quando não há o uso de álcool, droga ou qualquer vício determinante, são outras coisas. E essas coisas, elas rebatem nessa dificuldade de compreensão de qualidade moral e ética. Então, mano, o bagulho é muito louco, velho. O bagulho é muito louco, mano. E eu vou descer a lenha nisso, velho. Tô aqui repleto de coisas para explorar, compartilhando com vocês. E aí eu só quis trazer, né, essa introdução aí, um prefácio do que teremos, porque eu vim aí com vídeos
com cuidado, né, mostrando alguns níveis de transições e que realmente eu aberto, né, a algumas possibilidades, novas verdades, terei talvez essas naturezas, com alguns parênteses de alguns vídeos que acontecerão aqui, um pouco mais diversos como já temos, mas eu tentarei manter, né, destrinchar um pouco melhor esses assuntos para que a gente possa encontrar até mesmo uma compreensão maior para nós mesmos, assim como eu estou fazendo a mim mesmo, novamente como um objeto de estudo, sem algumas coisas tão rígidas, mas dentro de muito respeito, né? E com certeza, né? Em cima de riscos e também em cima de possibilidades, em cima de novas conquistas que competem única e exclusivamente aos efeitos existenciais, porque já é onde eu estou, já é onde eu habito, já é onde eu vivo. Então eu preciso olhar isso com essa maturidade, né? E talvez o grande conflito esteja realmente nesse nível de entendimento ao que confere o que é moral e ético. Então é um puta de um trabalho, né? Eu tô muito contente, mas ficamos por aqui. Chega, senão eu estico chiclete, estou falando demais. E se eu conseguir associar alguma coisa aqui nesse vídeo, só para deixar uma conclusão, porque ele ficou longo, e eu acabei transitando entre os 4 tópicos, costurando eles em ordens diferentes. A ideia é essa, cara. A premissa, ela continua sempre em ter todas essas estruturas, pessoas, locais, lugares, estudos, bibibi, babá. Mano, quantitus Cesaris Cesaris, a César o que é de César, a missa pro padre, tá tudo bem, né? Essas reflexões nas questões de pensamentos, se dá ou se não dá, como enxergar, jamais trazer algo de fora a algo que já existe, mas se você estiver dentro de um nível alicerçado, é muito comum trazermos algo de dentro para uma nova composição externa, né? Mas aí você tem que saber separar e diferenciar as coisas sem que você coloque nem nada e nem ninguém como a nova reformulação. A reformulação é sua, né? É o que eu falo. Aos que se identificam, traduzem as suas verdades e criam os seus próprios caminhos. É isso, velho. Você vai se identificar, você vai traduzir e você vai criar, né? Mas aí é você, né? Que é o que eu faço aqui. Sou eu. Eu não tô ligado a nada e nem ninguém. Sou eu, né? Então, se eu fiz certo, sou eu. Se eu fiz errado, sou eu, né? E eu jamais estou aqui querendo passar alguma coisa minha para alguém, né? Eu estou aqui fomentando para que cada um descubra a sua. E aí, dentro disso, a gente começa a entrar nos aspectos de vantagem e desvantagem, né? Pô, mas isso aqui tá melhor para isso, eu fiz isso aqui, ônus e bônus, sacrifício e benefício, né? E a máxima final, só para deixar aí uma conclusão um pouquinho mais assertiva, é como tudo isso afeta quando já não uso, né, de álcool e droga ou qualquer vício determinante em suas migrações, porque aí já não há um dano destrutivo do uso abusivo, compulsivo e excessivo sem dano pessoal e externo, mas como isso reflete, né, numa nova condição um pouco mais comum na existência, onde temos como base os aspectos morais e éticos, né, e como trabalhar tudo isso dentro de todas essas questões e centenas de milhares de outras que estão envolvidas. Fechou? Agora sim, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!